Olá a todos que assistem esse canal. Meu nome é Samuel Rodrigues e nesse vídeo vamos discutir sobre os sofrimentos do jovem Werther, um incrível romance epistolar escrito em primeira pessoa e que vai falar não só sobre isso, mas principalmente sobre um amor que não se concretiza. E para isso temos aqui três amigas muito especiais: a Ana, que é mestre em estudos literários, a Débora, que é crítica de cinema, e a Maria Clara, que é professora de teoria da literatura. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite de falar sobre a obra Sofrimento do Jovem Werther, escrito pelo Goethe. É um prazer poder falar sobre essa obra que é tão famosa e o nosso divisor de águas do romantismo, pois a partir dela que o romantismo começou a se formar como escola. O livro ele ocupa grande espaço em toda a literatura por ser o pioneiro do romantismo. E o trágico e impactante final, uma grande ruptura, realiza pelo desejo impossível que o Werther tem pela Charlotte. E esses pontos são principais para a gente entender toda a obra e todo o contexto que roda e a gente encontrar uma resposta para o final, por que ele fez isso, sabe? Então, os suicídios relacionados naquela época, estava tudo relacionado ao livro. Porém, o livro, quando ele foi publicado primeiro anonimamente. Não tinha o nome do Guts no livro. Então, acho que ele também não fez, ele fez isso para se proteger, porque, vamos publicar uma obra falando de suicídio. A gente já vai quebrar toda aquela literatura que o pessoal estava acostumado. Vamos dar um pouco de realismo aqui. Então, por que a gente tem que manter um pouco a postura para não cair em cima de mim? Então, acho que esse foi o principal ponto para o Goethe publicar anonimamente. É isso, gente. Eu falei um pouquinho do resumo do livro. Espero que vocês gostem, que demonstre um pouco a vontade de leitura de vocês. Uma obra magnífica. Olá, falando dessa relação entre filme e livro, o filme, ele não substitui o livro. O filme, ele é um elemento visual que vai ser integrado à obra literária. Ele vai ser um elemento que vai ser associado ao livro. Porque no processo de criação de um filme, para que tudo caiba dentro daquelas 2 horas, muitas cenas serão cortadas, personagens serão retirados, cenários serão trocados, os personagens vão adquirir características novas, tudo isso para atender a algumas expectativas do público, para se adequar às necessidades do público. Por isso vão haver muitas diferenças. E quando falamos de Goethe e os sofrimentos do jovem Werther, essa diferença é perceptível na Charlotte, porque no filme ela é apaixonada e ela corresponde aos sentimentos de Goethe. Mas quando se trata do livro, ela não corresponde aos sentimentos do Werther. Ela é uma pessoa racional, ela não se deixa tanto levar por essas coisas da paixão, né? Existem muitas diferenças. E também quando a gente olha para o filme, para o livro, existe uma cena que ela é muito parecida, mas é vivida por personagens diferentes. É a cena do suicídio, porque ela vai ser motivada por um amor não correspondido, ela vai ser efetuada com um tiro na cabeça, mas ela vai ser vivida por personagens diferentes. No filme, ela é vivida pelo amigo do Goethe, mas no livro ela é vivida pelo Werther. E ambos se matam por viver um amor não correspondido, por não ver sentido na vida sem o amor. E quando a gente fala de Goethe, é importante salientar que ele muitas vezes se trata muito mais
da vida do autor e de como ele se inspirou para escrever O Jovem Werther do que ser uma obra que foi feita através de os sofrimentos do jovem Werther. O filme ele trata da vida de Goethe, de como ele se inspirou para escrever esse livro. Então a gente trata isso muitas vezes como uma obra com traços bibliográficos, o que também é perceptível em O Jovem Werther. E aí, gente, então eu vou falar um pouco dessa questão que é super querida pelo público leitor, de que será que Werther é Goethe? Afinal, se trata de uma autobiografia? Confesso que quando eu li, eu logo também fui procurar isso. E aí a gente acaba descobrindo que o Goethe também se apaixonou por uma Carlota e que supostamente o casal Alberto e Carlota teria rompido relações com Goethe após a leitura da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí a nossa alma fanfiqueira é super alimentada, né, por esses possíveis fatos, né? Mas aí trazendo para um lado teórico, eu gosto de retomar o texto do Philippe Leijon, que se chama Pacto Autobiográfico, de Rousseau à Internet, em que ele vai procurar responder o que seria a autobiografia. Então ele vai diferenciar a biografia da autobiografia do romance autobiográfico. Então, para que se configure como uma autobiografia, é necessário que a correspondência entre autor, que é o nome que está na capa, narrador e personagem, seja confirmada no texto. Então, esse pacto, ele é firmado, ele é explicitado. Sendo assim, não é um jogo de adivinhações em que o leitor precisa procurar as semelhanças. Isso já é dado a ele. Já no romance autobiográfico, o que acontece é que o leitor se encontra em uma situação em que ele tem que manejar com as pistas para encontrar essa correspondência. Então ele acaba recorrendo ao que é extratextual, né? Ele vai procurar uma biografia externa, uma resenha. Ele vai se encontrar como um cão de caça à procura das semelhanças para ele propor essa correspondência entre narrador, personagem e autor. E é justamente isso que acontece na obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nós, leitores, ficamos a todo momento tentando procurar uma identidade entre o Werther e o Goethe. Se fosse, por exemplo, uma autobiografia que se chamasse Goethe, nós procuraríamos, na verdade, as diferenças, né, entre o autor e o personagem, né? Será que isso realmente é verdade, né? A gente falaria. E aí, outro ponto que pode ser colocado é o fato de que o romance autobiográfico, ele acaba adquirindo um tom maior de verdade do que a autobiografia, já que algumas coisas são colocadas, algumas verdades, intimidades que não seriam colocadas, por exemplo, em uma autobiografia em si, tá? Então acho que é um pouco disso. E agora eu queria que o Samuel falasse um pouco dessa relação entre sociedade e literatura e também por que ler Os Sofrimentos do Jovem Werther hoje. Tem uma frase do Adorno, que é um filósofo alemão, que diz que forma conteúdo sócio-histórico decantado, ou seja, o modo, a maneira, o jeito com que algo vai aparecer, vai se apresentar, é construído, é um processo. As coisas não simplesmente se dão. A arte, ela carrega marcas, às vezes sutis, às vezes profundas, do contexto histórico de onde ocorre a produção. E não é diferente com o sofrimento do jovem Werther. Eu não faço ideia do nível de fidelidade que há entre a história do Goethe escritor e a figura que vemos no filme. Mas, por exemplo, nos é mostrado no filme que a personagem escreveu motivado pelo estado de seu próprio contexto, um contexto onde a personagem feminina precisa escolher pelo homem que não tem seu real afeto, mas vai proporcionar a segurança necessária para que seus irmãos e ela sobrevivam. Enquanto isso, o personagem do Goethe fica com os louros, né? Mas, falando sobre o livro em si, o filme ele diz muito pouco sobre o livro. E, ninguém pode dizer nada sobre o livro
tão bem se não tiver lido o livro, se não tiver passado por um processo individual de leitura, que é a única forma de realmente conhecer o Werther, que é um personagem de um livro que nasce do seu tempo e influencia o seu tempo. O sucesso da publicação foi tamanho que grupos de jovens se reuniam para fazer a leitura dramática da obra, para discutir a poesia da obra, e muitos até passaram a se vestir semelhante ao Werther, muitos se mataram influenciados por Werther. Nós devemos ler Werther porque ali tem uma história que não cabe nas próprias páginas. Há ali sim a cristalização de um espaço e um tempo, mas há ali também, vamos dizer assim, elementos universais que continuam significativos e capazes de atingir alguma coisa em nós. Às vezes, coisas demais. Werther é um livro que todos nós deveríamos ler. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também seguir a gente nas redes sociais. Vejo vocês na semana que vem.